Meu amor, seja bem-vindo a mais um Fala Galisteu, mais uma quinta-feira cheia de conteúdo, cheia de novidades. Você não pode perder essa nossa conversa, afinal de contas eu tenho dois convidados hoje. Ele é ginecologista das estrelas, Dr. André Vinícius, professor de ginecologia da Universidade Federal de Campina Grande, mestre em ciências da saúde pelo IANSP e medical speaker da Sotopele Brasil, que fala sobre terapia hormonal da mulher no climatério. Minha gente, imperdível esse papo. E além disso, ele acabou de escrever um livro que é Desmistificando a Ginecologia, um guia prático para ginemusas. Vale a pena, gente, vale a pena a gente tirar um pouco das nossas dúvidas aí. E ela, minha super convidada quando era menina, começou a gravar comerciais. Depois tornou-se modelo. Foi eleita musa da Escola de Samba Salgueiro. Na TV fez Domingão do Faustão, Caldeirão do Hulk e Rede Record. Casadíssima com um dos melhores humoristas do país, o Wellington Muniz, do Ceará. Ela é mãe da pequena princesa influencer Valentina, que ultrapassa mais de 2,5 milhões de inscritos só no Instagram, gente. A Mirella também tem o Mina Real, que é um canal no YouTube que você vai se divertir muito. Pode chegar dois convidados especiais, então aumenta aí o seu som, porque hoje é dia de falar de beleza, de chip da beleza. Eu tenho um babado pra te contar, amiga. Lembra daquele vestido que eu comprei? Você não vai acreditar o que meu marido falou ontem. Sério. Fala, Galisteu. Doutor Mirella, atenção, pelo amor, todo mundo quer saber o que é esse chip da beleza. É um implante hormonal? Todo mundo pode usar? Que negócio é esse? Exato, Dri. O que é que acontece? O implante hormonal de gestrinona foi batizado por sua saudosa amiga Hebe Camargo como chip da beleza. Hebe fazia a reposição hormonal dela para a menopausa e ela não sabia dizer implante hormonal de gestrinona, então ela chamava isso de chip da beleza. E aí terminou que ficou. Mas, na verdade, é um tratamento hormonal para alguma doença da mulher. Então, existem vários tipos de hormônios que podem ser manipulados e colocados dentro dessa via de administração que são os implantes. Porque, às vezes, as pessoas, como a Hebe batizou de chip da beleza, as pessoas acreditam que vou colocar esse chip da beleza e vou acordar de 120 amanhã. Exatamente, vou ficar maravilhosa sem precisar fazer absolutamente nada. E não é assim, não existe. Mais ou menos, a Mirella usa o chip da beleza e a bicha tá cada vez mais bonita. Mirella, quanto tempo você usa esse chip aí? Então, eu usei durante uns 4 anos consecutivos, né, doutor? 5. 5 anos consecutivos. Agora que eu parei, que eu tô sem. Mas assim, eu já tô sentindo maior falta. Porque faz muita diferença, é muito bom. O que você sente de diferente? Por exemplo, eu tenho uma TPM horrorosa, né? Assim, me dá enxaqueca, um mau humor, assim, uma alteração de humor, assim, absurda. E com o chip melhorou muito. Então agora que eu tô sem o chip, eu sinto isso, assim, drasticamente. Será que fale, viu? Coitado. Ele fala assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu falo, nem chega perto que eu tô atacada. Já tô na minha TPM, só pode. Aí dá uma vontade de comer tudo quanto é tipo de besteira. Eu quero comer, assim, um mundo. E você percebeu que com o chip você não tinha essa reação, nem da vontade de comer o chocolate, nem de comer o mundo e nem de irritação? Não. E quanto à pele, assim, tônus muscular, pele, você sente diferença? Então, Dri, na realidade, eu sempre treinei, né? Então eu não senti muito essa diferença. Mas assim, tem pessoas que nunca treinou, aí colocou o chip, aí começaram a treinar, então elas sentiram essa diferença. Eu não senti muito essa diferença quando eu coloquei, porque eu sempre treinei, então eu sou, na realidade, um caso à parte, entendeu? Entendi, Então, não, doutora, eu vou dizer uma coisa. O que melhora muito é a disposição, entendeu? Eu sinto uma Ah. disposição diferente. Sexualmente falando também, não? Não tem nada a ver. Sexualmente, eu não senti tanta diferença assim, não, sexualmente. Isso é muito de caso, depende de pessoa para pessoa. Tem Não, gente depende que do coloca... tempo de casada, meu amor, não é de pessoa para pessoa, não, tô brincando. Também, né? Verdade. Brincadeira. Brincadeiras à parte, doutor, eu no auge dos meus 47 anos, eu vou dizer que eu sinto, mesmo malhando todos os dias, mesmo mudando o tipo de malhação, porque eu não estou só correndo, porque antes eu só corria, agora eu corro, faço
Musculação. a musculação, faço aquele treino funcional. Mesmo fazendo tudo isso, eu sinto uma diferença enorme na minha pele, inclusive na pele da mão, assim, parece que até a pele da mão tá diferente, tá mais fina. O Exato. tônus, ele vai embora. Esse controle hormonal também funciona para tônus muscular, também funciona para enrijecer, funciona para tudo isso que a Mirella falou e mais a coisa da pele, não? Cabelo, unha. Olha como é interessante. Como eu te falei, você pode colocar várias opções de hormônios dentro do implante para tratamento. Então, por exemplo, no caso de Mirella, que tinha TPM, o hormônio que foi utilizado para o tratamento dela era gestrinona, porque gestrinona é um hormônio que tem uma ação antiestrogênica e antiprogesterona, que são 2 hormônios produzidos pelo ovário que controlam o ciclo menstrual e as flutuações hormonais que estão associadas a esses sintomas. Por exemplo, quando a mulher está no período da TPM, o que acontece? Como ela não engravidou naquele mês, existe uma queda desses 2 hormônios, estrogênio e progesterona, para preparar o útero para uma nova tentativa de gravidez. Na hora que o estrogênio cai o hormônio chamado serotonina, que é o hormônio do bem-estar. E o mais interessante, o cacau do chocolate é riquíssimo em triptofano, que é a farinha para produzir serotonina. Por isso que a mulher na TPM tem um desejo muito louco por chocolate, não é por doce necessariamente, porque o corpo pede para ele E ficar vou te dizer faltando. mais, esse chocolate 70 que a gente precisa, que pode comer, não é o que a gente tem o desejo. Então você Não, come o 70 e vai atrás do ao leite. É pior, porque você come os verdade. 2. Não adianta comer esse 70, gente. Não passa vontade de Não comer passa. doce. É verdade, porque é um desequilíbrio hormonal. E da mesma forma, a progesterona, que é o hormônio que vem do grego progestare, a favor da gestação, quando esse hormônio cai ali 7 dias antes da menstruação, porque a mulher não engravidou, ele cai também um primo dele no cérebro, que é a alopregnenolona, que é a gente Essa brinca que é o alopregnanolona eu não tenho. Ela a gente caiu brinca que é mesmo, o a minha foi embora. é o freio de arrumação da mulher. E quando esse hormônio cai, vem a labilidade emocional, o choro fácil, a irritabilidade por coisas que não te incomodavam. Então, isso tudo muda completamente a bioquímica cerebral da mulher. E isso justifica exatamente essas oscilações de humor. A mulher fica muito irritada, ela chora, ela tem compulsão alimentar por desequilíbrio hormonal. Então, essa via de administração, que era o caso de Mirella, era uma das indicações que a gente optou para ela. Quando você faz e você mantém o nível desses 2 hormônios estáveis ao longo do ciclo, sem permitir oscilações, ela tem uma melhora muito grande desses sintomas, porque o que faz com que a bioquímica cerebral mude são oscilações. Ela tem um pico quando a mulher ovula e ela cai por ela não ter engravidado. Então é essa queda hormonal que dá a oscilação de humor. Entendi. Ou seja, Dri, o mês inteiro nós estamos fritas, entendeu? Porque, tipo assim, tu nunca fica bem, porque o mês inteiro tu tá numa oscilação contínua. Eu falo isso, os homens, quantos hormônios tem um homem? Tem a testosterona. Isso é uma coisa engraçada. Nós temos exatamente os mesmos que as mulheres. O problema Só é que que dosagem menor. nós não oscilamos como vocês. Os nossos hormônios eles permanecem estáveis ao longo do mês inteiro, porque nós não temos um ciclo. Não, Mas o único porque vocês hormônio têm a masculino- testosterona alta, né, amor? Testosterona, eu acho que é o único hormônio masculino que de fato oscila. É, Porque, por exemplo, o Alexandre, meu marido, às vezes ele vai ver a testosterona dele tá baixa. Quando ele vai fazer um exame, ele tem que ficar repondo a testosterona. isso oscila, por exemplo, no homem oscila muito relacionado ao sono, porque a testosterona é produzida na madrugada entre 1 e 4, 5 horas da manhã para dar pico na manhã do dia seguinte, entre 7 e 8 horas. Então, o homem que não dorme bem não produz testosterona em níveis adequados. Estresse também, né, doutor? Estresse, ansiedade, bloqueia a produção de testosterona. Porque o que acontece? A testosterona é produzida no homem, no testículo e naquela glândula chamada suprarrenal, que fica em cima do rim, ou adrenal, e na mulher também, sendo que é produzido no ovário e na suprarrenal.
O que acontece é que a mulher que está chegando no climatério e a menopausa, ela perde a produção de testosterona no ovário e só fica com a produção na suprarrenal. E na suprarrenal também é produzido cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, se você é muito estressada, o corpo precisa produzir muito cortisol e aí diminui a produção de testosterona nesse mesmo local. Então, por isso que o estresse realmente diminui a libido feminina, diminui a produção de testosterona, porque é produzido no mesmo local. Então, se um hormônio está sendo produzido em maior quantidade, o outro hormônio que é produzido naquele mesmo local cai a sua produção. Então, isso é muito importante. Minha testo, por exemplo, ela é baixa. Sempre Exato. foi baixa. Né? E todo mundo acha que é alta. Você tem um jeito, porque você, Mirella, você sempre teve esses músculos, a gente te conhece desde sempre, eu nunca te vi sem ser com músculo, nunca te vi sem ser dura, nunca te vi sem ser gata, nunca vi. Eu nunca vi você gordinha, nunca vi você fora de forma. Mas isso é genético também, eu acho que a genética ajuda muito. É uma Porque bela minha mãe genética. é muito magrinha, meu pai ele é gordinho, mas é daqueles parrudinho, forte, sabe? Então assim, eu acho que certeza, eu puxei um pouco dos dois. Você deve ter puxado muito dos dois, porque eu vou dizer uma coisa pra você. Quem conhece a Mirella sabe que ela come macarrão no café da manhã, se bobear, entendeu? Hambúrguer de noite e refrigerante. Ontem eu comi estrogonofe no café da manhã. Meu Deus do céu, Mirella. Mas e o jantar? Você janta ou não? Jantei estrogonofe e pizza. Uma massa com refrigerante zero. Amor, e eu desesperada aqui na dieta, correndo atrás, fazendo ravena, e vou contando caloria, e tirei carbo, tirei isso, porque vai... Não, agora vou ter que entrar também, assim, porque não tá dando. Tem uma hora que, pelo menos pra mim, que eu sempre comi carboidrato, sempre me alimentei de massa com molho de tomate, e era muito feliz. De repente, isso começou a dar um desequilíbrio aqui. A massa começou a tomar lugares no meu corpo, proporções na orelha, que é do lado do quadril, que eu chamo de orelha, aqui, sabe essa coisa do lado dos culotes, assim, começou a criar eles começaram a morar tudo ali. Quer que eu te explique o que acontece? O que está acontecendo? O meu metabolismo deixou eu estar com preguiça, é isso, doutor? Exatamente, o que é interessante. Você passou dos 40 anos. A mulher, entre os 40 e os 65, ela está numa fase chamada climatério. Ela está numa fase tipo ladeira abaixo. Fudeu. Exatamente. É uma fase de declínio hormonal. Que é climatério, né? Exatamente. Se a mulher não fizer a reposição hormonal, nesse momento, qual é a interpretação? Se está faltando hormônio no organismo, a insulina, que é um grande hormônio que controla o nosso metabolismo, entende que aquilo é uma situação de estresse metabólico. E toda situação de estresse, o organismo precisa estocar energia. E a forma que o organismo obtém para estocar energia é na forma de gordura. E do ponto de vista evolutivo da espécie humana, o local que a gente estoca com mais facilidade e que perde com mais dificuldade, ou seja, um bom local para estocar seria o nosso caixa forte, é a gordura abdominal do flanco e da pochete. O flanco é onde é a barriga insulínica, que falam também, né? Exatamente. Engordar o dedo ninguém quer, né? O corpo guardar também vai te falar. A panturrilha, só lá no final. A gordura abdominal, e isso é um grande problema, porque a gordura visceral, a gordura abdominal, é um fator de risco para as doenças do envelhecimento, para infarto, para AVC, para diabetes, para hipertensão, para as doenças cardiovasculares de um modo geral. Por isso que a gente tem que fazer uma programação para o envelhecimento. A gente tem que começar a programar o nosso envelhecimento ainda muito jovem, para que a gente, por exemplo, envelheça com uma boa massa muscular, porque o tecido muscular é rico em receptor de insulina. E aí, se a gente mantém e envelhece com a insulina baixa, a gente estoca menos gordura visceral. Então, é uma programação que tem que começar desde sempre. A mulher, quando chega no meu consultório com 15, 16 anos, eu digo, vamos começar a programar a sua menopausa. Como assim, doutor? Eu sou um adolescente. Eu digo, exatamente, a programação tem que começar de agora, para que você... E quem perdeu esse bonde, por exemplo, que é o meu caso, não programei nada, eu ainda tenho chance de me recuperar ou eu já posso entregar? Não. Imagina, a qualquer momento você sempre tem uma opção de começar. Sendo que o problema você vai ter que fazer um esforço bem maior
para ter o mesmo resultado que você teria se tivesse optado por começar aos 30 anos. Mas eu tenho pacientes, por exemplo, que estão começando a reposição hormonal aos 60 anos e começando a ter hábitos saudáveis nessa faixa etária, e está tudo bem. É importante, sendo que a programação é um pouco diferente, por isso que isso é muito personalizado. A reposição hormonal é muito personalizada. A Mirella não está fazendo a reposição, mas a Mirella já vem cuidando desse detalhe desde sempre, né, Mi? Mas qual seria a programação, por exemplo? Alimentação saudável? Qualidade de sono, manejo do estresse, o tipo de atividade física baseado no seu biotipo. Então, isso tudo tem que ser avaliado ao longo da vida. Nossa, por exemplo, eu também tenho que começar a me programar, porque estresse é um estresse em pessoa. A alimentação saudável não dá. O sono, então, impossível, né? Com uma casa bem ativa, que nem a minha. Nossa, tô lascado. Que hora você acorda, Mirella? Que hora você acorda? Eu durmo pouco, na realidade. Eu Você posso dorme que dormir horas? 5 horas da manhã, que às 9 eu tô em pé. Geralmente eu durmo 2, 3, tem dias. Essa semana mesmo eu tava com insônia, até que o doutor André teve aqui, eu acho, no dia. Semana passada, Semana passada, é isso. Eu fui dormir, tive uma insônia do nada, fui dormir às 5 da manhã, acordei às 7 pra levar a Valentina no dentista. Então, tipo assim. E fiquei até 4 horas da manhã do outro dia. Engraçado, eu tenho um biotipo de ter que dormir. Eu gosto de dormir, eu preciso dormir no mínimo 8 horas. Qualquer coisa menos, claro que eu consigo, claro que eu administro, dou meu jeito, mas não me faz bem. Assim, eu sinto que eu fico zoada, sabe? Eu tenho que dormir. Eu também fico cansado, mas, por exemplo, assim, o meu sono ele é picado, eu não consigo deitar e dormir, sabe? Entendi. Pra virar, eu já acordo, aí daqui a pouco eu olho a hora. Aliás, essa é uma característica também que eu percebi que com a idade mudou. O sono ficou mais leve. Eu sempre tive um sono mais profundo. Eu acordo mais durante a noite, assim, tipo, meu sono tá mais leve. Eu acho que depois que a gente é mãe também, né? Pode ser também. Com certeza, a ansiedade, por todos os motivos, ela bloqueia, ela altera muito a pulsatilidade hormonal. E uma coisa muito interessante, a melatonina, que é o grande hormônio do sono, ele vem da serotonina, que é o hormônio do bem-estar. A gente coloca assim, esses grandes nomes, mas a melatonina é um hormônio antiobesogênico, é um hormônio antioxidante, mas só para entender. Mas, por exemplo, ansiedade e alteração da sua flora intestinal é uma coisa que pode atrapalhar seu sono. Então, quem come errado, né, doutora Mirella Santos? Quem come errado, a produção de serotonina, que é 80% no intestino, fica prejudicado. E aí, a produção de serotonina deficiente, a serotonina não vira melatonina na madrugada, e aí você fica com aquele sono superficial. Eu até brinco que nossas avós eram grandes gênias da fisiologia humana, porque dizia assim, que criança enfesada. Porque a criança que está cheia de fezes, enfesada, ela é constipada, enfesada de exatamente. fezes. Ela não produz serotonina, porque a serotonina é produzida no intestino, e a serotonina é o hormônio do bem-estar. Todo mundo que tem mau humor, que tem depressão e ansiedade, tem um déficit de produção de serotonina. Então, cuidar da alimentação é uma coisa importantíssima para melhorar seu humor, porque tem uma relação muito grande entre alimentação, intestino e produção hormonal. Mas é verdade mesmo. É porque às vezes é bem típico de dar uma preguiça. Por exemplo, quando eu olho, eu falo assim, eu vou comer o quê? Se é aquela salada bem, sabe, com aquele molho gostoso. Já feitinha, já toda organizadinha, tudo bem. Agora tem que pegar a salada. Comer. Agora para pensar, não, vou ali ter que fazer uma salada. Já até passou a fome. Eu falo, passou a fome já. Vou ter que comer isso, já passou minha fome. A Mirella tem toda a razão no que ela está dizendo, porque assim, a salada, a gente sabe da importância da salada, do verde, de uma alimentação balanceada, mas se ela não vem pronta, cortadinha, picadinha, já na tua frente, gostoso, né? A sua tendência não é ir para a salada nunca. Nunca. Eu também nunca escolho a salada, mas agora estou numa coisa um pouco mais focada na proteína, tô até indo um pouco mais para os legumes do que para a salada. Que eu acho que também é uma alternativa, porque pelo menos tem um carbozinho ali do legume e eu me resolvo. Os tubérculos, as raízes são boas opções, né, de substituição alimentar. Agora, para quem está ouvindo a gente, esse papo aqui é um papo sobre beleza, porque tudo está interligado, na verdade. Os nossos hormônios femininos, eu falo que eles trabalham contra a gente, não a favor. Então, a gente tem que estar sempre de olho neles
para poder organizá-los, para eles trabalharem a favor. Porque se a gente deixar a natureza, pela natureza, amor, a gente morre com 40, com 50, né? Então, assim, nós não fomos criados e feitos, né, nossa coluna, nem nada, para durar tanto tempo. Então, nós estamos durando muito mais e temos que ter mais dignidade na nossa velhice, né, na nossa maturidade, envelhecer bonita, envelhecer feliz, envelhecer se gostando, olhando no espelho, gostando daquilo que vê. É um caminho Aceitando, né? Claro, se aceitando, é um caminho que você tem que procurar sofrer menos nessa hora, porque se tem uma corrida, gente, que não dá para ser contra, é contra o tempo. Só não envelhece quem morre antes do tempo. Então não tem jeito. Então esse papo, você que está curtindo aqui a nossa conversa, para tentar trazer as novidades. Então a gente está falando do implante, que é conhecido como chip da beleza. E aí eu queria saber onde é que a gente coloca, porque tem gente que coloca no quadril, no braço, você coloca ali no chipzinho o que você necessita. O meu chip, por exemplo, não é igual ao chip da Mirella. Exato, não seria igual. O seu seria para reposição dos hormônios do climatério, o de Mirella para tratamento da TPM, por exemplo. Então são hormônios diferentes que podem ser manipulados, por exemplo. Para não engravidar também, né? Exatamente, um contraceptivo. Então tem vários. Esse que coloca no braço, que você comentou, é um hormônio chamado etonorgestrel. É um hormônio que tem uma contracepção para 3 anos. É diferente da gestrinona, que a depender da dose você tem uma contracepção para 1 ano. Isso que eu ia perguntar, a durabilidade, tem que trocar o chip? O implante hormonal de gestrinona, ele tem a opção de 12 meses ou de 6 meses. O de contracepção, que seria o de Mirella, a probabilidade de um efeito maior na contracepção é com de 1 ano. O de 6 meses, a probabilidade é menor, porque ele oscila um pouco o nível hormonal de 6 meses comparado com o de 1 ano. Então são várias opções, porque a gente tem implantes que são feitos no Brasil, tem implantes novos que chegaram dos Estados Unidos e que estão comercializados agora no Brasil. Então tem várias opções que precisam se adaptar para cada perfil e para cada objetivo de paciente. Não existe uma regra de bolo, porque é só uma via de administração. Às vezes as pessoas colocam um mito em chip e implante hormonal, mas é uma via de administração. Os hormônios eles podem ser tomados pela via oral, usados em injeções, aplicados em géis transdérmicos, em adesivos. Eu tenho passado um cremezinho assim no antebraço, na hora de dormir. Exato, deve ser de progesterona, que o colega deve ter ele prescrito, que é um dos primeiros hormônios que começa a faltar na mulher que está na transição climatérica, ali depois dos 40, 45 anos. Então, é uma via de administração, pode ser aplicado pela via vaginal, então tem várias opções que são vias de administração do hormônio. Não é que só vai dar certo se for implante, só vai dar certo se for pela via oral, em comprimido, em injeção. Cada um deve ser avaliado porque cada via tem seus benefícios e tem os efeitos colaterais que são inerentes ao tipo de hormônio e à via optada. Mas você acredita que esse é o melhor caminho para envelhecer bem? Sem dúvida, é assim, porque o grande objetivo é que você mantenha os seus níveis hormonais adequados para aquela faixa etária. É claro que uma mulher de 45 anos não precisa ter um hormônio de um adolescente de 16, 17 anos, mas você precisa ter um hormônio para uma faixa etária adequada. Então, por exemplo, às vezes a mulher está com 80 anos, na menopausa tardia. A gente consegue deixar ela funcionando hormonalmente como se ela tivesse ali entre 40 e 45 anos. Não é que ela vai rejuvenescer dos 80 para os 40, mas a gente consegue deixar os hormônios no organismo dela funcionando como estavam aos 40, 45 anos. Isso é um benefício muito grande, né, que é diferente de rejuvenescimento. Não tem rejuvenescimento, mas a gente funciona o organismo com aquele motor. Eu fico brincando que é você colocar um motor de Ferrari num Corolla. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Agora, vamos falar um pouquinho do laser intravaginal também, que é um sucesso. Você foi um dos primeiros a falar desse laser no Brasil, né? Isso, maravilhoso. E hoje a gente escuta muito falar desse laser. Hoje você pode... Antes era só um médico ginecologista que podia fazer a aplicação desse laser. Hoje você encontra outras formas de fazer, até em consultórios dermatológicos. Vamos falar um pouquinho do laser intravaginal.
Perfeito. Isso é muito interessante. A história do laser surgiu na Itália, né? As primeiras publicações para terapia com laser vaginal surgiram na Itália, inicialmente focadas para as mulheres que tinham perdas urinárias, a incontinência urinária, aquelas mulheres que tiveram múltiplos partos vaginais, ou a mulher que está na menopausa, que uma em cada 6 mulheres da menopausa tendem a perder urina depois de 5 anos. Então é muita gente, né? Ou então quem faz muito esporte, porque na Esporte corrida, quando você também. faz esporte de impacto, você tem tendência a perder urina. Exatamente. É. Eu tenho várias pacientes jovens que têm incontinência urinária porque não trabalhou muito bem a musculatura desse assoalho da pelve. E aquilo é tudo musculatura, né? Se você não fortalece, você vai tender a ter flacidez daquela região também. Então isso começou com o objetivo de tratar a incontinência urinária, as incontinências urinárias leves a moderadas, e tem uma resposta incrível para isso. E muito interessante é que foi visto que para essas mulheres que estavam sendo tratadas para incontinência urinária, elas começaram a referir uma melhora na lubrificação, uma melhora no prazer da relação sexual, e aí as pesquisas terminaram rumando para 2 caminhos, para o tratamento da incontinência urinária, mas também para a melhora da lubrificação, para a melhora da produção de colágeno vaginal, para a contração do canal vaginal nas mulheres que tinham flacidez. Então a gente consegue transitar por essas 2 áreas. Uma aplicação muito bonita e nesse mês de outubro, do Outubro Rosa, é que, por exemplo, as mulheres que tiveram câncer de mama e que têm contraindicação para fazer reposição hormonal da menopausa, essas mulheres às vezes ficam com um ressecamento vaginal tão importante que não conseguem ter vida sexual ativa, e o laser veio como um grande modificador para a qualidade de vida dessas mulheres, porque você consegue localmente, sem mexer na produção hormonal, devolver um trofismo e um estímulo de colágeno, uma lubrificação. Então eu tenho várias pacientes que muito jovens, 40 e poucos anos, que precisaram bloquear a produção hormonal, induziam a menopausa por conta do câncer de mama e que estavam muito ruins do ponto de vista sexual e que conseguiram melhorar isso com laser íntimo. Então é uma outra aplicabilidade maravilhosa para as pacientes. Mirella, você conhece? Você já fez, né? Claro! Você faz quantas vezes, Mirella? Assim, qual que é o tratamento? Não, na realidade pode fazer 3 vezes ao ano, né, doutor? Perfeito, o protocolo americano é isso. Faz tempo até que eu não faço, mas eu fiz umas 4, 5 sessões, né, que eu já faço já uns 2 ou 3 anos. É maravilhoso, até porque também é colágeno, né, também, é igual o nosso rosto, vamos supor, né, que a gente não precisa de colágeno internamente também. Quanto mais aí a mulher faz e quanto mais a mulher é estimulada, mais lubrificada ela fica. Então, olha, assim, incrível. é incrível, real. Tanto que quando tu faz o laser, tu tem que até usar durante uns dias absorvente, porque assim, eu nunca vi, né? Real, a lubrificação, assim, é imediata. Que coisa, que E impressionante. o homem também sente a diferença. Porque me fala que, mas dói, você sentiu dor, Mirella? Nenhuma, tu não sente nada. O limiar de dor da Mirella é muito diferente dos outros, porque acho que você aguenta mais dor, assim. Porque um laser no rosto, por exemplo, um laser, ele é dolorido. Né? Mas a energia é completamente diferente, porque ali é uma mucosa, né? Aqui, quando a gente faz no rosto, é pele. Quando a gente faz na vagina, é mucosa, a quantidade é em milijoules. Então, é uma unidade de energia muito pequena. O estímulo é muito pequeno. Então, assim, geralmente o tratamento é praticamente indolor. O que é que acontece? O canal vaginal, ele tem 2 tipos de inervação. A parte superior, os 2/3 superior da vagina, ele tem uma inervação parecida com a das trompas. E você, por exemplo, se eu te perguntar, Adriana, você já sentiu dor na trompa? Nenhuma mulher consegue referir que teve dor na trompa. É isso também identificar. Então, essa inervação dos 2/3 superior da vagina é praticamente imperceptível. Então a mulher não sente nada durante o tratamento dessa região. Quando ela chega no terço inferior da vagina, é a mesma inervação dos pequenos lábios. Então é uma região mais sensível, sim. A paciente pode sentir uma sensação de aquecimento, mas dor não é uma coisa referida pela paciente, não. Mas pode sentir uma sensação de aquecimento. Mas, obviamente, Dri, tipo assim, como já é um laser interno, todo mundo já fica meio assim, ai, deve doer, ai, deve ser meio incômodo, né? A gente remete ao Papa Nicolau, assim, sabe? Assim, é uma coisa que... Eu sempre tive esse bloqueio também de ir no ginecologista homem. Eu sempre fui numa ginecologista mulher.
Então, até que eu conheci o doutor André e nós viramos amigos, sou amiga da mulher dele também. Aí eu falava assim, ai doutor, não vou fazer. E ele, vai lá amiga, eu quero que tu conheça, é bom, tu vai gostar, tal, tal, tal. Aí a gente virou tão amigos, tão irmãos, assim, tão família, que eu virei e falei assim, quer saber, eu vou lá ver. Aí já cheguei assim meio que tensa. E eu vi que ele já chega também, ele tem todo um jeitinho especial de ser, de falar, se sente tão confortável. Que ele foi, fez o laser, e eu amei, assim, o Ceará também disse que sentiu muita diferença, porque internamente a mulher é de colágeno, então acaba dando uma enrijecida, não é, doutor? Você pode estimular uma contração do canal vaginal, a depender do estímulo. E tem várias funções, por exemplo, às vezes a paciente tem corrimentos de repetição, porque a mucosa vaginal está muito fina, e você pode estimular aquilo ali para aumentar o número de camadas e aumentar a camada de colágeno, que é protetora para corrimentos vaginais de repetição. Então tem várias indicações on-label, outras indicações off-label, mas é uma proteção, porque você estimula melhora da vascularização e melhora da produção de colágeno local. Então é um tratamento, não é para embelezamento interno da vagina. É um tratamento. Mas é um tratamento. Mas uma coisa acaba puxando a outra, né? Um tratamento que acaba embelezando também, né? Vai deixando tudo bonitinho e tudo melhor. Tanto que ele tem até pacientes, assim, de mais idades avançadas, que não tinham mais relação sexual, que não tinham mais lubrificação e hoje em dia estão fazendo porque tá tendo uma vida ativa, conseguiu ter uma vida ativa, entendeu? Muito bacana isso. Minha paciente mais velha, mulher, né? Minha paciente mais velha que fez laser tem 86 anos, uma paciente do Rio Grande do Sul. Maravilhosa. Então, a gente tem que entender que assim, a sexualidade ela é importante em todas as faixas etárias. Claro que a frequência de relação sexual de um casal recém-casado, adolescente, é totalmente diferente da de um idoso, mas é maravilhoso. A liberação hormonal, o companheirismo, você ressignifica a sua vida como um todo e também ressignifica a sexualidade. Por quê? Para um idoso, ter uma relação sexual por mês é maravilhoso para o casal, ou para outros não, para outros tem que ter 4, 5 e está tudo bem. Então, cada casal vai funcionar da sua forma, mas é importante entender que a sexualidade é um dos pilares da longevidade saudável. Falando em saudável, também é importante dizer que qualquer pessoa pode fazer reposição hormonal, qualquer pessoa pode fazer esse laser intravaginal que nós estamos falando, mas é necessário fazer exames. Por exemplo, por que essa questão da mamografia para começar a repor o hormônio? Perfeito. Porque uma coisa está ligada à outra com a mamografia? Exato. O que acontece? Toda vez que a gente vai indicar algum tratamento hormonal, a gente precisa realmente virar a paciente de cabeça para baixo para entender isso, para entender a dose de hormônio que é indicada para aquela paciente e para saber se ela não tem nenhuma contraindicação. Por exemplo, o câncer de mama é uma contraindicação? Isso. Se a mulher tem um câncer de mama em atividade, é contraindicado, porque existem alguns cânceres de mama que crescem com estrogênio. Então, você repor estrogênio para uma mulher que está com câncer de mama em atividade é ruim. Você está colocando gasolina para o crescimento das células de câncer. Porém, quem já teve o câncer. Exato. Para quem já teve um câncer, atualmente, pela Sociedade Brasileira de Ginecologia, é contraindicado. Nos Estados Unidos, dependendo do tipo de hormônio que é utilizado, você pode individualizar muito bem se a paciente pode ou não fazer, mas de modo geral, histórico prévio de câncer de mama é uma contraindicação para reposição hormonal. E uma coisa interessante, a depender do tipo de hormônio que é utilizado, você pode ter um incremento no risco de câncer de mama ou uma proteção contra o câncer de mama. Então isso ainda tem muito tabu na literatura médica, tem grandes trials, né, grandes trabalhos que estão sendo conduzidos na Europa e nos Estados Unidos, porque em teoria o hormônio que é produzido pelo ovário da mulher, ele é protetor do câncer de mama. É exatamente por isso que a gente não vê câncer de mama em adolescente, que o nível hormonal está lá em cima. Geralmente a incidência de câncer de mama, ele está mais relacionado na mulher depois da menopausa, quando tem deficiência dos hormônios protetores da mama. Sendo que o que acontece é que muitas vezes as pessoas não fazem reposição hormonal, fazem substituição hormonal. Você dá um hormônio que não faz parte da espécie humana. O grande trabalho, né, o
WHI, que é o Women's Health Initiative, foi um grande trabalho que gerou essa cancerofobia para reposição hormonal. Ele usava estrógeno equino conjugado, ou seja, urina de égua prenha transformada em um comprimido e dado para mulheres da raça humana. Então isso estava associado. Por quê? O que que tem a ver? Que É. as pessoas, que coisa louca, eu não Esse era sabia o disso. esse era o hormônio que foi utilizado nos trabalhos. Era o Premarin, que na verdade é uma sigla, é Pregnant Mare Urine, que é exatamente urinoterapia de égua prenha. E isso é que era dado antes de 2002 para reposição hormonal. Por quê? Era estrogênios de égua que eram dadas para a mulher, porque na espécie, na égua, existem alguns hormônios que são semelhantes aos hormônios da mulher, mas bem poucos. A grande maioria dos hormônios da égua não fazem parte da espécie humana. Então, na verdade, o que se fazia era uma terapia de substituição hormonal com o nome de terapia de reposição hormonal. Mas reposição é devolver algo que existia e não existe mais. Não era o que era feito. Isso dava diferença? Dava. A mulher se sentia bem, porque antes algum hormônio do que hormônio. É uma força de uma égua também, né, amor? A patada era violenta, amor. A potência hormonal era diferente, a ligação dos receptores hormonais era diferente, então a resposta era diferente, tanto de efeitos positivos quanto de efeitos colaterais. Para quem busca um corpo perfeito, tem algum hormônio, tipo o GH, que eu acho que é muito famoso. Por que ele é tão adorado para alguns e tão odiado para outros? Por que tanta gente fala tão mal do GH e outras pessoas usam o GH e adoram? O que acontece? O GH, ele é um hormônio que é fundamental para o crescimento, né? Ele vem do inglês Growth Factor Hormone, é o hormônio do crescimento. Então, ele é produzido durante o sono e é muito comum a produção de GH em picos, em quantidades altas em adolescentes, para que eles tenham realmente esse aumento da estatura. E a produção de GH ela vai diminuindo com a idade, porque, em teoria, a gente não precisa mais crescer depois de certa idade, sendo que o GH ele também tem uma função importantíssima no reparo tecidual das células. Então, ele é um hormônio que tem esse efeito de anti-aging, que isso não existe, né? Mas as pessoas às vezes utilizam com esse objetivo, que não é uma indicação médica. Você só deve fazer reposição de um hormônio se ele tiver em deficiência no organismo. Então, existe uma produção que é gradativamente menor do GH e algumas pessoas tentam repor esse hormônio de forma exógena com objetivos estéticos. Eu não acho que seja uma boa recomendação. O GH ele tem uma produção também durante a atividade física. Então, uma forma muito boa de repor GH naturalmente é fazer treino de resistência e dormir com qualidade. Muito mais interessante do que você fazer a reposição externa desse hormônio. Isso é muito utilizado para performance em academia, porque o GH ele tem uma ação lipolítica de queimar gordura. De queimar gordura. Mas para quem também tem uma alimentação saudável. Óbvio. Ele tem um queijinho também para gordura. Com certeza. Ele absorve a gordura. Se tu não tem alimentação saudável, ele vai absorver toda aquela gordura que tu comeu, entendeu? Então não adianta, gente, não tem. A verdade é que não tem um milagre, né? A gente busca sempre as novidades para se manter bela, para ter uma vida mais saudável também, porque uma coisa está caminhando com a outra. Eu acredito nisso, não é porque você envelhece que você tem que envelhecer um bagulho. Você não precisa embagulhar, você pode envelhecer bela que eu falo dentro da curva do ser saudável, tá, gente? Exato. Então, que isso fique muito claro. Agora, não existe um milagre, a gente tem que comer direito, malhar, aquilo que a gente já sabe. Muitas pessoas buscam as terapias hormonais, às vezes sem ter indicação, nesse afã do corpo perfeito que não existe. Eu sempre digo assim, primeiro ressignifica o que é beleza para você, porque às vezes muitas pessoas não estão nem um pouco saudáveis para ter um corpo socialmente belo, e isso é muito perigoso. As pessoas colocam a saúde em segundo lugar e uma barriga tanquinho em primeiro lugar, então não faz parte de uma vida saudável.
Mas sabe o que acontece também? Eu acho que hoje em dia as redes sociais também, as pessoas ficam buscando sempre estar semelhante a alguém, ou sempre a perfeição, É, e porque é um ninguém show é de corpo perfeito. lindo, né, um show de bunda, inclusive a senhora, né, É, amor? A senhora quando não, posta mas sua assim, você lá com o biquinão, você fala: "Minha Nossa Senhora, olha os gomos da Mirella". eu tento ficar bem comigo Eu mesma. Então, sei, é assim, como eu eu. acho que a É. felicidade tem que vir internamente, porque a pessoa estando bem internamente, ela estando feliz com o que ela é, como ela vai aceitar qualquer coisa, ou do jeito que ela tá. Porque, assim, a juventude, a gente vai um dia envelhecer, todo mundo vai envelhecer, as pessoas estão vindo outras gerações. A minha filha eu já vejo que é uma outra geração totalmente diferente da minha, o Vitório é uma outra geração, a Andresa, filha do doutor, é uma outra geração. As crianças parece que já nascem chipadas, são mais inteligentes. Antigamente, por exemplo, as crianças nasciam, demoravam um mês para abrir o olho. Hoje em dia elas já abrem com o olho arregalado, só falta falar, né? Então, assim, tudo vai mudando. A mesma coisa a gente tem que aceitar, olhar. Agora eu tenho 37 anos, daqui a pouco eu tô com 40. Então, a gente se aceitando, a gente vai ficar bem. Então, não é só a forma a estética. Mas você sabe Obviamente, que todo essa mundo coisa quer é, ter a uma gente estética boa e tal, é. mas não pode chegar ao teu limite, entendeu? É o famoso padrão de beleza que eu acho que não existe. O padrão de beleza é o seu padrão de beleza, né, aquele que te Exatamente. faz feliz, aquele que te faz bem. Agora é muito legal ver nas redes sociais uma mulher como a Mirella, por exemplo, que tem esse corpo desde sempre, eu que sempre posto também, posto Como depois da você que também tem um corrida, corpão, exato. posto, porque eu acho que isso me ajuda, mas eu sei que ajuda muita gente, porque É um grande estímulo. quando eu acordo, eu já sou estimulada por outras pessoas. E olha que eu malho cedo, mas quando eu acordo, tem gente que já malhou, já tomou café da manhã, Vai o estar dia já começou trabalhando, muito antes do meu. é, Então, assim, essa pessoa já me estimula. Se aquele dia eu é, estava com preguiça e eu dou uma olhada no meu Insta e já vejo que tem algumas mulheres que já foram malhar, automaticamente eu falo: não, eu vou deixar a preguiça de lado e vou. Aí você vê dá uma uma Preta estimulada. Gil também postando as fotos dela de biquíni, com formas muito diferentes da minha e muito diferentes da Mirella, e feliz da vida e apoiando e incentivando outras mulheres. Outras Então, assim, mulheres, exatamente. essa corrente de corpos diferentes, de aceitação, de mulheres que se posicionam, de mulheres que se colocam nas redes sociais, eu acho importante. Eu não acho que Por eu não exemplo, vejo como um problema, eu vejo como uma coisa legal, assim, às vezes sabe? no meu canal eu mostro do meu treino, por exemplo. Vem aqui o meu personal, eu vou na academia. Dificuldades de horários, disposição, todo mundo tem. Eu tenho, tu tem. Às vezes a gente não quer treinar, dizer que eu amo treinar. Eu não amo treinar. Amo fazer uma alimentação saudável? Não. Eu gosto de comer besteira. Eu não gosto de treinar. Eu tenho preguiça, que nem a gente estava comentando agora. Você gosta de Todo tomar uma mundo tem. cervejinha, isso Eu conta adoro também, tomar uma né? cerveja, amo tomar uma cerveja, adoro sentar, conversar com os meus amigos e beber sem hora para acabar, entendeu? Então, assim, não tenho limites, mas assim, tudo é uma balança, Um né? Eu equilíbrio, acredito né? que Eu se eu sempre como demais besteira, que eu bebi, que eu pisei, que eu dei a jacada, no outro eu tento dar uma equilibrada. Então, nem tudo que eu acho assim, tudo que é too much, tudo que vai até o extremo, eu acho que não é legal. Então, acho que na vida a gente tem que ter esse equilíbrio. Que nem ia voltar até nesse assunto que acaba estimulando. No meu canal eu mostro muito meu treino. Tem vários episódios assim de treino também. Eu vejo assim, tem mulheres assim com mais idades que começaram a ser estimuladas a treinar porque me viam treinando. Então ficaram com vontade. Então, tipo, eu recebo às vezes mensagem das filhas por direct, até mesmo no meu canal quando era liberado lá os comentários que o próprio YouTube tinha bloqueado. Elas falavam: poxa, depois que eu vi tu treinando, me deu vontade de treinar. Que eu vejo que tu também tem a correria como qualquer pessoa normal, mas mesmo assim arranja um tempo de fazer um treino, entendeu? Então as pessoas têm que se aceitar do jeito que são e, obviamente, tentar ter uma vida mais saudável, saudável de tudo, mentalmente, de alimentação, de tudo. Qual você Porque acha, doutor, que é o maior erro que a gente comete?
Primeiro, utilizar régua alheia para aferir seus próprios resultados. Isso é uma coisa que eu sempre digo a todo paciente. Você tem que ser melhor do que você ontem, você não tem que ser melhor do que absolutamente ninguém. Porque às vezes você fica nessa necessidade de ser igual. Eu digo a todo paciente: olha, você precisa chegar na academia e a cada dia seu treino tem que ser melhor do que foi ontem. Você tem que ser melhor só do que você foi ontem, mas sua amiga que treina há 25 anos, você não pode querer ter o corpo dela, nem o resultado dela. Ah, minha amiga emagreceu 3 quilos em um mês. Perfeito, você perdeu 100 gramas, maravilhoso, você está dando seu primeiro passo, sua amiga já funciona assim há 25 anos. Então, eu sempre brinco assim, eu acordo todo dia de manhã para treinar, eu também treino cedo, aí eu olho para minha esposa, aí eu digo: amor, e aí? 0% vontade, 100% determinação. Vamos lá que tem que ir. Então, assim, você tem que mudar seu mindset. Coloca aquilo como meta de melhoria e tem que entender que, assim, por exemplo, em relação à gordura, as pessoas às vezes têm essa história de gordofobia. Não é gordofobia. A gente precisa entender que a gordura, o tecido adiposo, ele é um órgão inflamatório que está ligado às doenças do envelhecimento. Então, por esse motivo, a gente precisa realmente tentar baixar o nosso percentual de gordura. Mas isso não tem nada a ver com o seu caráter, isso não tem nada a ver com a sua autoimagem, com absolutamente nada disso. Então você tem que se sentir bem como você está e buscar melhorias em relação à sua saúde. Eu sempre digo a todo mundo, eu não me importo de ter um culotezinho, mas eu importo que esse culote esteja gerando um triglicerídeo alto, que pode piorar a minha qualidade de vida. Então, isso tudo a gente tem que realmente estar atento para buscar melhorias, mas ressignificar esse padrão de beleza. Não existe. Você tem que estar bem e tem que estar em dia com a sua saúde. Faça um checklist com a sua saúde, não use a régua de ninguém para aferir seus resultados. Os resultados são seus e você apenas precisa se superar a cada dia. Essa é a maior dica que eu dou de saúde para cada pessoa que me procura. Mirela, qual é o maior erro que você comete com você mesmo? Quando você está se sabotando, quando você sabe que você está de sacanagem com você, porque a gente faz isso com a gente, né? Tem épocas, tem dias do mês que a gente sabe que a gente está pisando no nosso calo. Nós somos o nosso maior inimigo, é fato. Mirela, qual é o seu maior erro? Ai, não dormir direito. Essa minha insônia que eu tenho, principalmente depois que eu sou mãe, assim, eu não consigo ter um sono pesado como eu tinha antigamente. Meia hora para mim de sono parece que eu dormi 5 horas. Não dormi direito, alimentação assim não tão adequada, apesar das pessoas acharem que eu tenho uma alimentação muito adequada. Então às vezes eu posto tipo que eu fiz um cachorro quente, as pessoas olham, até parece, ela tá fazendo comercial, ela nem come isso, mas eu como realmente. Come mesmo, viu? Come que quando eu chego lá para jantar, sempre muita comida. Eu sei que você come, e de vez em quando eu como também. Besteira. Poxa, a gente malha para comer, né? Será que a Mirella tem um paladar infantil, porque ela gosta de besteiras, assim, eu gosto de um salgadinho, eu gosto de um hambúrguer. Quem não gosta, né? Tudo que é assim. Mas isso eu nem coloco na coisa do erro, assim. Você dorme maquiada, por exemplo? Não durmo. A não ser que eu estivesse muito cansada, mas eu não durmo. Mas já dormi muito na minha adolescência, né? Aquelas coisas de menina nova. Nem quer saber, imagina se eu vou envelhecer, né? Então, de pegar muito sol. Antigamente, quando eu morava no Rio, sem protetor solar, era tipo, que tivesse de acelerador, passa no corpo inteiro. E o rosto no sol, a cara no sol, né? Tipo, isso eu também sou dessa geração total. Várias coisas. Eu acho que não tem assim a pessoa que é perfeita, acorda, nossa, vamos comer agora um lanchinho saudável, vamos treinar, porque tem dia que a pessoa não tá bem, entendeu? A gente não pode também ser hipócrita. Tem dia que eu acordo mal-humorada, acordo doida, não quero falar com ninguém, não quero ver ninguém. Se eu pudesse colocar assim no cantinho, todo mundo tem esse. E eu acho que todo mundo tem um dia assim. E isso é químico do ser humano. E tá tudo bem, né? Isso faz parte de uma vida saudável também, o equilíbrio. Aí fala, não, tem que ir pra frente, tem que ficar boa. Pô, tô chata, eu tô mal-humorada. Não dá pra ter alta performance todo dia, né? A nossa vida não é feita de alta performance o tempo inteiro, né? Tirando a régua,
que a gente não pode usar a régua da vizinha, da melhor amiga. Qual é o erro mais comum que você percebe que as mulheres cometem e depois querem correr atrás do prejuízo? Você acha que está na alimentação? Você acha que está nesse desleixo, às vezes dormir maquiado é um erro, não é? É uma lenda? Para mim ou pro doutor? Para mim? Para os dois. Não, eu acho que dormir maquiada, eu não acho que não é lenda, não. Por exemplo, pegar sol no rosto, é super prejudicial. Hoje em dia, Tem uma principalmente. linha, tem uma dermatologista muito famosa aqui em São Paulo, que inclusive eu vou ver se eu faço um podcast com ela, até para entender, ela é super contra protetor solar. Ela é super contra, Mirella, em criança e em adulto. Ela não dermatologista, ela é muito famosa Nunca ouvi e vai falar isso. muita gente famosa lá. Ela não é a favor de protetor nem para criança e nem para adulto. É porque tem Mas os por quê? parabenos, tem a esposa, tem várias Por de coisas, né, que parabenos, entra né? nisso. Tem os parabenos, tem o horário, porque assim, se você utiliza protetor solar no horário de exposição adequado, você bloqueia a absorção dos raios UVB, que são os raios que produzem vitamina D. Então isso é um dilema também na medicina. O problema é que tem que ter o horário, tem que ter o tempo. Então são vários detalhes. Claro que o tempo inteiro de bloqueio, você não produz vitamina D, também não é saudável. Exposição no horário errado, sem proteção, você vai ter câncer de pele. Então, tem uma linha muito tênue entre o que você pode fazer e o que você não pode, né? Eu suplemento vitamina D todos os dias, cálcio e vitamina C. Eu tomo injeção de vitamina D. É, Eu bem acho melhor. melhor do que ficar tomando todo dia a vitamina D. E quando eu tô na praia, eu não tomo. Mas você pode manter. O que é que acontece? Só para você ter ideia, se você ficar na praia com 90% do corpo desnudo, ou seja, de biquíni, durante 10 minutos, 10 a 20 minutos, entre meio-dia e 4 horas da tarde, sua pele produz 10.000 I de vitamina D. Então já é Então o tá tranquilo. suficiente. Se você for nesse dia ficar nesse, não precisa repor naquele dia. Já produziu as 10.000 I do dia. Pois é, mas aí não dizem que, tipo, esse horário seria o sol ruim? É o horário do câncer. É o horário do câncer, é o horário que produz raios UVB. Por isso que tem que ser uma exposição de 10 minutos, aí você produz, depois você pode passar seu protetor em cima. Mas a gente gosta de ficar preta, meu bem. Né? Você quer o A UVA, gente que é o do gosta de câncer. bronzear, A a gente gente gosta. gosta. Não tem jeito, nós somos dessa geração, eu e a Mirella, somos mulheres de praia, a Mirella que nasceu em Floripa, Fico que agoniada. viveu no Rio, eu que sou paulistana, mas vivo no Rio, sempre corri atrás da praia, então a gente tem isso no nosso DNA. Vamos caminhando para o encerramento, é uma pena, porque está tão gostoso aqui o nosso papo, mas para saber, doutor, é caro fazer tudo isso? É caro se manter bela? Existem várias estratégias de mudança de estilo de vida que não requer nenhum investimento financeiro, mas requer muito investimento pessoal, de determinação, de disposição. Por exemplo, de tempo, dormir bem, fazer atividade física. Às vezes a pessoa diz assim, eu não tenho dinheiro para fazer musculação. Se você tiver um tênis, faz um treino HIIT na calçada de casa, sobe uma escada. Então, você tem como adaptar. Hoje tem vários canais do YouTube, vários Instagrams com treinos que você pode fazer na sua rotina sem gastar nada. Se alimentar bem também, consumir ovos, você tem vários alimentos que são alimentos funcionais e que você não tem um custo tão grande. Mas alimentos industrializados, eles tendem a ser muito mais caros do que os alimentos saudáveis. Então a dieta rica em vegetais, rica em tubérculos, em crucíferas, em ovos, eles são alimentos saudáveis. Mas claro, essa parte hormonal, ela tem um custo, né, de investimento um pouco mais elevado, especialmente dependendo da via de administração. Então a gente sempre tenta objetivar, achar a via que a paciente tem indicação para utilizar, que pode trazer a menor quantidade de efeitos colaterais e que tem um custo mais acessível para a realidade da paciente. Então, por exemplo, uma reposição hormonal da menopausa, ela pode variar de R$100 a R$8.000. Então varia muito esse range de possibilidades, porque você pode trazer um implante dos Estados Unidos, você pode trazer implantes do Brasil, mas você pode usar géis transdérmicos, você pode utilizar PET, você pode utilizar comprimidos, isso varia muito, mas tem que ser muito indicado, né? Outra pergunta, o colágeno todo dia de manhã, aquele colágeno que é 360, hidrolisado. que é hidrolisado na água ou no café ou no chá, vale a pena?
Então, essa é outra grande tabu dentro da medicina, porque o colágeno ela é uma proteína. Na hora que você toma aquilo ali, ele vai passar por um processo de hidrólise, de quebra dessa proteína grande dentro do seu estômago. Aí, quem é que diz que o colágeno que você tomou vai ser rearranjado em novo colágeno? Isso a gente ainda não sabe. Mas se você realmente toma uma quantidade de aminoácidos em maior quantidade, você tem uma chance maior daquilo virar colágeno. Então, é o famoso mito do colágeno. Tem alguns trabalhos que falam que você suplementar colágeno, ele aumenta a produção de colágeno, outros que dizem que isso não acontece. Então, Outros dizem que no Brasil nem colágeno tem. Exato, então tem muitas coisas. Aminoácido é uma forma muito boa, né, de Que a gente reposição. atira. Eu, por enquanto, eu tô repondo. Eu uso esse colágeno hidrolisado todos os dias de manhã também. Mal não faz, porque mas dizem que tem que tomar aminoácido. Dizem que daí teria que tomar uma dosagem muito maior, não é? Existem alguns peptídeos que têm uma chance maior de serem convertidos em colágeno. Mas, assim, a alimentação, se você se alimenta com quantidade boa de proteína, você já produz os aminoácidos que vão virar colágeno. Tá aí. Mirela, o que você repõe? Olha, no café da manhã, você toma alguma vitamina? Geralmente eu tomo mais manipulados, que eu tomo vitamina C todo dia de manhã. E manipulados também, que o Dr. André sempre manipula para mim, mas aí ele faz todo um check-up, aí a gente vê. Provavelmente você deve repor a vitamina D, você deve ter A vitamina D, eu faço minerais. injeção, ele me dá injeção, daí, porque eu acho até melhor do que ficar tomando remédio também, que eu acabo esquecendo também, né, ficar tomando remédio diariamente. Então eu prefiro a injeção, que eu acho que é até melhor, porque já vai direto, né? E do que até uma injeção mesmo por mês? Não, ela dura meses. Existe injeção de depósito, geralmente a gente faz a via parenteral, quando a paciente, né, a via injetável, quando a paciente tem distúrbio da absorção ou quando está com nível muito baixo. Por exemplo, pacientes que fizeram cirurgia bariátrica, que não conseguem absorver muito bem, ou não conseguem tomar isso em cápsula. Então a gente pode trocar para a via injetável e ter uma boa resposta também. Eu acho maravilhoso, porque daí ele já me dura uns 3 meses, né, doutor? Dependendo da dosagem que é a vitamina D. Exato. Dói muito? Não. É uma injeção? É uma injeção. Eu fico achando que tem né? eu já fico pensando que tem um líquido grosso, sabe? Não, ela é oleosa, né, doutor? Ela é oleosa. Geralmente dói um pouquinho, assim, mas não é muita coisa. Mas ela é intramuscular, então toma no bumbum. Mas eu acho muito melhor do que tu ficar tomando todo dia um comprimido, lembrar. E às vezes também nem dá para confiar, né? Tu tem que pegar também uma vitamina D no qual tu possa confiar que realmente tem ali a vitamina D, né? Então, infelizmente, hoje em dia é confuso, mas a gente procura uma farmácia de manipulação de confiança ou até uma marca. Hoje a gente tem laboratórios incríveis, farmacêuticos, que a gente confia e pode tomar de olho fechado. Olha, gente, eu queria agradecer muito vocês. Eu amei o nosso papo, eu amei saber do laser mais um pouco, amei saber do chip da beleza, amei saber da reposição hormonal. Tem mais alguma novidade assim que a gente precisa saber? Alguma coisa para pôr no rosto? Esses preenchimentos que estão muito na moda? O preenchimento é absorvido pelo corpo ou não é? Fala só um pouquinho dessa história do preenchimento que a gente acabou não falando. Isso tem sido uma grande novidade constante, né? As empresas que trabalham com esses bioestimuladores e preenchimentos, né, de ácido hialurônico, eles têm trazido cada vez mais novos produtos. Então, isso geralmente a gente, quando faz a injeção do ácido hialurônico, ele é um produto que é um bioestimulador e ele é biocompatível com o organismo, então isso não causa rejeição. Por exemplo, na minha área da ginecologia, essa paciente tem muita hipotrofia, né, perdeu muita gordura nos grandes lábios, e isso incomoda ela, incomoda a autoestima. Sempre digo, não é para criar tabu na cabeça de ninguém, a mulher tem que estar bem como ela está, mas se a incomoda e existe tratamento, a gente pode utilizar. O mesmo ácido hialurônico que é utilizado na face, ele também pode ser utilizado para os grandes lábios se a paciente se sente incomodada com isso. Olha, gente, então assim, alternativa não faltam, né? A gente tem muitas alternativas para escolher. Como tem cirurgia também, né? Como tem cirurgia, mas eu acho que o ideal é a gente buscar essa forma que te agrada, da maneira menos invasiva possível, até a hora que der. Depois
Depois, amor, todos os gatos são pardos, a gente vai atrás do que vier, vai atrás da faca, vai atrás do remédio, do hormônio, e assim é. Mirella, Mas amo sabe também, você. Fala, amor. sabe também o que eu sempre falo, Dri? É melhor a gente ir cuidando com antecedência, né? Para não deixar cair do que chegar e cair, entendeu? E aí mexer. Aí é o problema. Aí todo mundo resolve, aí todo mundo vê, repara. Mas Deus é tão perfeito que assim, a gente dorme e acorda cada dia com uma ruguinha, o cabelinho branco que vai pintando, sabe? É aos poucos. Ninguém dorme com 20 e acorda com 45, entendeu? Então, assim, é aos poucos que a coisa vai desandando, que o bolo vai ficando diferente, mas Deus é tão perfeito nessa hora que você vai se entendendo com maturidade com aquela figura que você está vendo no espelho, que não é exatamente a mesma que você via 20 anos atrás. Ah, com certeza. A pessoa tem que estar feliz com ela mesma. É isso. Se ela olha, aceita, quer aquilo, ok. Se ela é extremamente vaidosa, que não quer mostrar, por exemplo, o cabelo branco, ela vai lá e vai pintar o cabelo. Então, vai de cada um. Isso é muito particular. Isso Tem são para marcas, todo né? mundo. Tufo Fala, aqui, doutor. cabelo Não, branco. são marcas da sua história de vida, né? Então você tem que valorizar a sua história de vida. Ali são suas cicatrizes da sua vida, tá maravilhoso. Mas se você está incomodado e não se sente bem, suavize as marcas da sua vida e tá tudo bem também. Sinta-se É bem como isso. você estiver. Foi maravilhoso essa conversa, foi maravilhoso esse trio. Amo Prazer. vocês. Obrigada. Muito, muito obrigada. Valeu muito. Obrigada, Obrigadão, Adri. Adri. Obrigado, Mi. Sempre bom estar com Obrigada, vocês. Doc. Me Beijo, liga lindas. depois, doutor. Tchau, Combinado. beijo. Beijo. Fala, Galisteu.